Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios e diferenciais modernos da loja, as principais funcionalidades, né, para a gente alinhar o conhecimento e vocês saberem onde procurar também quando precisar, certo? Primeiro eu vou abrir aqui o nosso Moderniza Conteúdo, né? Aqui vocês conseguem achar informação no menu Varejo, Manuais, Moderniza Loja. Então aqui nós temos, né, os principais modos, tem um vídeo sobre o sistema e tudo mais, né? E aqui na parte de baixo nós temos duas opções a mais aqui, ó. Então uma delas é esse aqui, ó. Você pode conferir uma lista de diferenciais do sistema Moderniza Loja. Então vamos clicar aqui nesse link. Beleza. Então está aqui. Que tipo de informação que tem aqui, tá, pessoal? São informações gerais que vocês podem usar, né? Vocês ou o cliente de vocês ou o vendedor de vocês, qualquer um, né, que tiver interesse, para conhecer as principais funcionalidades, né? O que faz, as principais diferenças, né? Ou talvez até nem tanto diferenciais, tá? Talvez diferenciais seja uma palavra muito forte, mas ah, características, né, do produto, certo? Então vamos dar uma passadinha bem rápida aqui para vocês conhecerem. Quem já conhece, né, é um reforço. Então vamos lá. Os primeiros passos, os primeiros itens aqui são relativos à interface, tá? Então a gente tem a interface bem intuitiva, assim, bem simples, bem fácil para navegar. Claro que, né, algumas telas são mais complexas, né, porque tem mais informação. Mas, no geral, a gente sempre tenta primar por deixar elas mais diretas possíveis, né? E toda a interface visual ela é customizável, tanto do administrativo quanto do PDV. Sei que essa maioria do pessoal já conhece, mas vamos dar uma olhadinha aí que não custa, né? Por exemplo, aqui o meu Moderniza Loja, do jeito que eu deixei ele. Vocês podem ver que ele é diferente do que tem de padrão ali quando se faz download, tá? E vocês podem trocar todas essas customizações aqui, trocar vários elementos, cores, imagens e tudo mais. E tem algumas informações aqui, essas são gerais, tá? Essas customizações visuais, mas tem algumas informações que são por usuário e algumas são por empresa, né? Então, por exemplo, esses menus de detalhe aqui, eles são por usuário. Então, cada usuário, né, escolhe, né, os que quer e ele se apresenta para ele, né? E também a situação deles. Eu posso deixar fechado aqui, posso deixar o meu menu aberto e posso deixar os avisos abertos e o meu menu da direita aqui da esquerda fechado, reduzido. Então, a próxima vez que eu fizer login, ele vai entrar já assim para mim, né? O próximo usuário já ia entrar diferente, né? E tem várias questões de customização visual que a gente sempre pede que os parceiros, né, no caso vocês, busquem, né, conhecer e realmente façam. E tem algumas dicas interessantes. Por exemplo, usar sempre imagens mais leves, né, para não pesar muito ao abrir, né? Ah, essas imagens de logo aqui, usar PNG, né, sem fundo, né? Tem uma imagem de logo para o menu aberto e uma para o menu fechado, que são diferentes, né? Então, cuidar disso. E essa imagem central aqui, sempre cuidar porque pode ter o logo do cliente também no fundo, ó. Por exemplo, esse logo que aparece aqui é o logo do cliente. O logo que está lá no meu cadastro de filial. Então, se a imagem de fundo for muito rebuscada, pode ficar bagunçado ali. Certo? E também essas imagens de fundo do cliente aqui, elas podem ser usadas lá no faturamento. O faturamento também pode customizar as cores e tudo mais, né? E essa imagem de fundo que aparece aqui também, ela é da empresa, né? Da onde é que ela vem? Tanto essa quanto essa. Elas vêm daqui, ó. Filiais. Vou entrar numa filial aqui, que é essa aqui. Então a imagem principal é esta aqui, né? Da empresa. Mas aqui tem uma BIM imagens, né, que a gente pode botar a imagem de fundo da tela inicial, que é esta que aparece aqui atrás, aqui. E a imagem de fundo da tela de vendas, do PDV e faturamento, que é aquela lá do PDV. Então a gente sugere que vocês façam isso para os clientes, tá? Pode parecer um detalhe, mas é legal também para o cliente no dia a dia ele conseguir ver a sua imagem aí, entendeu? Então, seu logotipo, suas imagens, suas cores, né? Então, é um
toque simples, mas interessante aí para vocês. Certo? Beleza, então isso aqui é em relação à parte de customização visual e preferências do cliente, do usuário também. Uma coisa muito importante também é que nós temos investimento constante em novas funcionalidades aqui, né? Então vocês veem que a cada 2 meses no máximo a gente libera versões novas, sempre com bastante conteúdo. Então, e a gente segue nesse programa, né? Semana que vem a gente vai ter uma versão nova, né? Que é na semana do dia 19, que é a versão 4.23.6.1. Então, provavelmente o roadshow da semana que vem vai ser sobre esse assunto, tá? A gente ainda não fechou, mas provavelmente será. Então, é um investimento constante. E isso é importante que vocês também levem a seus clientes, entendeu? Que eles saibam que o software que eles estão usando tem investimento constante em novas funcionalidades, melhorias e tudo mais. É um sistema multiloja, né? Então, vocês podem hospedar várias lojas no mesmo ambiente. Praticamente todas as informações são separadas por CNPJ. Então, informações de venda, operações, estoque financeiro, fiscal, tudo isso separado. Algumas coisas de cadastro são únicas, né? Então, por exemplo, o cadastro do produto ele é único para todas as filiais. Mas é possível gerenciar de forma integrada várias filiais com relatórios, escolher a filial no momento, ter filiais autorizadas por usuário, né? O usuário pode ver só uma, pode ver só outra. Então, isso também é bem interessante. E há a possibilidade de hospedar em nuvem, tá? Então, quem quiser hospedar, por exemplo, ou só o banco de dados, ou inclusive todo o sistema em nuvem, acessar via navegador e tudo mais, é possível fazer. Então, atendemos vários segmentos, né? De varejo, supermercado, material de construção e assim por diante. Inclusive com serviços, para quem tem, né, atendimento a serviços. E no caso do serviço, a gente vai ver depois as integrações com emissão de nota eletrônica de serviço também. Em relação a equipamentos, aí a gente atende praticamente todos os equipamentos que tem aí dos principais de balança, leitor, impressora de etiqueta, eh, consulta preço, enfim, né? Todo esse tipo de itens, né? E temos uma parte falando do PDV, né? Que a gente atende venda ao consumidor final, que é o PDV com modo offline, né? Sem depender do servidor. Temos a parte de notas, a integração com a Cefaz, e muito importante a parte de nota destinada também, que a gente consegue consultar na Cefaz e importar, né? E baixar e importar. Nesse ponto, uma observação importante que eu faço é este serviço que é usado na Cefaz para baixar os XMLs, que é o nota destinada, que nós chamamos no Moderniza Loja, né? É o mesmo que todo mundo usa, entendeu? Então, às vezes acontece de não conseguir baixar notas, não ter notas disponíveis, ou dar uma mensagem lá de não há registros disponíveis para o download. Isso é porque o serviço que a Cefaz disponibiliza para isso, naquele momento, não consegue encontrar informações. Isso tem milhões de motivos, milhões não digo, mas tem dezenas de motivos, inclusive outras pessoas baixando o XML por outros sistemas que, né, entendeu? Então, uma coisa muito importante observar, tá? Mas o recurso existe e funciona. Temos a parte de emissão de boletos aí para os principais bancos do mercado, então com a parte de remessa, retorno e tudo mais. Uma coisa muito legal que vocês podem usar quando estiverem conversando com clientes, até a parte de demonstrações, são os relatórios, tá? Isso é uma coisa que a gente faz bastante aqui também, então mostra, né, quando vai apresentar para clientes finais, né? Sempre mostra alguns principais relatórios que e o conceito do relatório, tá, pessoal, que é das nossas telas de relatório, que é tu poder gerar vários cenários diferentes em uma única tela, tá? Então a gente sempre sugere, quando forem conversar, demonstrar algo do gênero, mostrar pelo menos o sumário geral e o relatório dos relatórios de análise de vendas, né, que ficou aqui no sumário geral, esse aqui, né? Então a gente tem 4 opções aqui: vendas, compras, financeiro e estoque. Então, geralmente mostrar o de vendas, né? Que é mais bacana, digamos assim, que tem mais informações centralizadas, né? Mas também, né, mostrar a parte dos relatórios comerciais aqui, né? A gente sugere sempre mostrar a análise de vendas, né?
O análise de vendas ele tem vários tipos de relatórios diferentes aqui. Então, às vezes o cliente vai achar bacana, vai gostar de ver e realmente tem informações interessantes que tu pode tirar dentro de uma mesma tela, sem ter que ficar mudando, né, de uma para outra. Certo? Então, esse em relação a características gerais, tá? E temos também uma série de integrações, tá? Que também podem ajudar bastante. Então, integração com o e-commerce, que é para loja virtual, gerar uma loja virtual nativa própria, integrada. Deixa eu até mostrar um exemplo aqui, ó, pra vocês verem como é que fica. Aqui é um exemplo de uma loja integrada, né? Loja 100% customizada. A gente tem lojas padrão que vocês podem usar. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu me lembrar aqui. Aqui. Então, esse aqui é um exemplo de uma loja de cliente. Nós temos parceiros que desenvolvem isso também, que vocês podem usar. Esse aqui é uma outra loja de cliente, né, do ramo do vestuário. Essa aqui é da parte de produtos naturais e remédios e coisa e tal. Vamos ver uma outra aqui. Essa aqui é de produtos esotéricos. Vocês veem que a estrutura sempre é muito parecida, né? Porque esse aqui foi sempre o mesmo parceiro que fez, né? Mas dá para fazer coisas bem legais, bem diferentes, 100% integrado. Essa aqui é uma loja padrão que nós temos, ó, que também vocês podem copiar ela, né, e só customizar, porque para as cores e coisa e tal, logotipos e tudo mais. Então, isso é essa integração aqui. Temos integração com dois hubs e marketplace, né, para quem quiser mandar produtos para Mercado Livre, para Magalu, assim por diante. N-Market e a Bring. Temos integração com um banco digital, que é o Modern Bank, né, que é a nossa fintech, né? Então, para a parte de boletos, conciliação bancária, Pix e tudo mais. Temos algumas integrações fiscais, né? Que são a plataforma do contador, que é uma plataforma web onde se pode enviar os XMLs, as notas, e o contador pode acessar e baixar o XML, ver o resumo dos impostos e tudo mais. Que é esta aqui. Temos a plataforma de classificação fiscal também, que se pode enviar informações de produto e baixar as classificações fiscais diretamente pelo sistema, né, para atualizar as tributações. Temos a integração com a Emendes, que é um classificador fiscal, então a gente manda os produtos, eles mandam eles de volta com a classificação. Tem o Model Fiscal também, que é para corrigir tributação de entrada, notas de entrada. Temos a Migrate para emissão de nota fiscal de serviço eletrônica. A YouMove.me, que é um aplicativo para força de vendas, né? Vendedor externo. E depois aqui temos três ferramentas nossas, né? Mas que são, de certa forma, integrações, né? A primeira delas é o Moderniza Report, que é o gerador de relatórios customizados. E eu acho que esse aqui, inclusive, a gente já fez um roadshow específico sobre ele. E tem muitas coisas que ele é simples, tá? Ele faz relatórios mais simples de listagens, mas ele pode resolver muitos problemas de vocês no dia a dia ali de solicitações de informações de parceiros, de clientes, desculpa. Não apenas para relatório, tá? Mas às vezes até para informação, integração. Ah, preciso mandar lá para um coletor de dados um arquivo CSV que tem lá a coluna do ID do produto e a quantidade de estoque. Dá para fazer pelo Modernize Report. Ou, preciso mandar para o sistema X lá do contador um arquivo dos documentos a receber lá num TXT. Pode gerar por aí também, entendeu? São exemplos de outras informações que dá para fazer. Temos o Food, né? Que o último roadshow do Food também foi mostrado já a integração com o Moderniza Loja, né? Então, a partir de agora, toda a parte de retaguarda do Food vai ser feita por aqui, pelo loja. E depois, e toda a parte de front, né? Que é
o garçom, a finalização de venda, a parte de delivery é feita pelos módulos específicos do Food, então é uma integração que temos também. E por fim, o Venda Flex, né, que também nós já falamos, fizemos eventos sobre, que é uma aplicação aí para gerar dashboards e ver alguns cadastros e tudo mais em ambiente web, né, que você pode acessar pelo celular e assim por diante. Beleza? E também temos atendimento a todos os documentos fiscais e regras de tributação necessárias em todos os estados aí. Então, todos os documentos fiscais necessários, como SPED, Sintegra e tudo mais. Atendemos todos os regimes, né, tributários e todos os estados e os seus equipamentos específicos. Então, São Paulo, Ceará, Santa Catarina e tudo mais. Agora, aqui tem bastante coisa, tá? Eu não vou passar em tudo aqui, mas eu quero chamar atenção para alguns, talvez, aí que podem ser interessantes, né? Então, vamos dar uma olhadinha junto aqui. Parte de pessoas, produtos, beleza, né? Nada muito interessante. Talvez a parte de pessoas aqui, o controle de vale crédito, talvez é uma coisa interessante. E tem alguns recursos interessantes do vale crédito que talvez vocês não saibam, tá? Vou falar rapidinho aqui. Mas é a possibilidade de usar o vale crédito como troco de operações de dinheiro e cheque, se não me engano. Então vocês podem dar crédito como troco, isso só pelo PDV, tá? E podem configurar qual vocês querem, que seja o crédito como troco. Na parte de produtos aí também tem todo a gestão completa com insumos, com lote, validade, desagregação de partes, né? Isso é bem interessante, que é desmembrar um produto em uma série de outros, né? Ordem de produção e ordem de compra, né? Inclusive a ordem de compra tem um recurso que talvez vocês não conheçam também, que é interessante, que é análise de compra. Vocês podem usar aqui. Então pode ir direto na análise, eu posso acessar aqui pelas ordens de compra. Então quando eu estou numa ordem de compra, eu posso executar uma análise. E essa análise ela pega um período X aí de vendas e projeta quanto deveria comprar a sugestão de compra para um horizonte futuro. Então, é uma sugestão interessante aí para, com base no meu giro de estoque, na quantidade que eu tenho, ele sugere quanto você tem que comprar para o futuro. E aí é possível gerar as ordens de compra daqui. E as ordens de compra também é possível vincular com o XML, né? Então, quando eu faço a compra, se lá dentro do XML vem aquelas tags lá, item pad e o número do item, ele já faz o vínculo também. Então, já dá baixa na ordem e tudo mais. É interessante. Toda a parte de controle de estoque, né, com validação de estoque negativo, se for o caso, por local de estoque. Então, vocês podem escolher locais específicos para controlar estoque negativo. Tá? Beleza? São etiquetas, vários canais de venda, isso é bem interessante. E agora que nós falamos na loja virtual também, na próxima versão, já estou me adiantando aqui, tá? Nós vamos lançar um recurso bem interessante para a loja virtual, que é o mesmo que nós temos no Mothershop, né? Que é a opção de criar cesta de compras. Então, o vendedor vai poder montar um carrinho customizado e enviar esse carrinho da loja para clientes ou para grupos de clientes, assim por diante, para que eles já acessem o link e já comprem direto na loja. Mas eu vou falar um pouquinho mais semana que vem, no dia da liberação da versão, né, no roadshow da liberação. Temos toda a parte de controle de comissões também, por produto categoria e com o controle de vendas à vista e a prazo, para quem quiser, né? E pagar a comissão só no momento da quitação da venda a prazo. E também com geração de lotes de comissão. Geração de lote é eu pegar a minha comissão e fazer a apuração delas e já integrar com documentos a pagar para o vendedor, separadinho, né? Ó, disse que não ia falar tudo e já estou falando tudo aqui, pessoal. Mas vou dar uma pulada aqui porque é mais interessante. Tá, gerenciamento de preços, de operações, gestão fiscal total, isso que eu já complementando com o que eu falei antes, é para qualquer regime de emissão, de regime de empresa e qualquer tipo de emissão. Claro que eventualmente, né, em alguns casos mais específicos, aí a gente precisa
dar uma analisada com um pouco mais calma e depois uma remessa mas no geral a gente atende todos os modelos aí. E também temos a questão das NOPs, que é muito interessante, tá? Talvez valha a pena, se vocês quiserem, acharem interessante, nos avisem, a gente fazer um evento desses apenas sobre configurações fiscais e NOPs, tá? E tem muito recurso lá que pode ajudar as configurações fiscais de vocês no dia a dia e que talvez não seja muito claro. Então, por um exemplo, através de uma NOP, a gente consegue ter toda a configuração fiscal para um determinado cenário e, inclusive, ter configurações diferentes para filiais diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver dentro de uma rede, uma filial que é simples, outra que é do lucro real, e outra que é em Santa Catarina, por exemplo, que aí não tem fundo de, sei lá o que, lá de benefício fiscal e coisa e tal, é possível em uma única configuração dentro do produto atender todos os cenários aí com NOPs diferentes. Então, se vocês acharem interessante, a gente pode fazer um evento sobre isso. Beleza? Dentro da parte financeira também temos todo o controle completo de documentos a receber, pagar, movimento bancário, integração do movimento bancário com as quitações de contas e boleto, fluxo de caixa e assim por diante. Inclusive, o fluxo de caixa é um relatório interessante que vocês podem mostrar para clientes quando forem demonstrar, tá? Caso achem que vale a pena. E ele é um relatório bem simples de ver, né? O conceito do fluxo de caixa não é propriamente simples, tá? Mas o relatório pelas cores e áreas, ele ajuda bastante a visualizar, tá? Talvez seja interessante mostrar isso também. Temos toda a gestão de serviços, né? Então, ordens de serviço, com emissão de nota de serviço eletrônica, faturamento integrado, né? Produtos e serviços do mesmo faturamento. Tem uma parte bem interessante que talvez vocês não saibam também na ordem de serviço, que é poder usar imagens dos objetos, né? Vou ver aqui, pegar uma qualquer aqui. Então, aqui dentro dos objetos, vocês podem adicionar imagens dos mesmos, né? Então, isso sai na impressão da ordem depois. Então, por exemplo, se eu vou fazer um concerto aí num celular, vocês podem bater a imagem do antes, depois, botar a imagem do descritivo do que foi feito, tudo isso sai na impressão. Uma coisa legal que não tem aqui, até vou adicionar depois, mas eu vi bem de canto de olho quando mostrei aqui nos serviços, né? É a parte dos compartilhamentos via WhatsApp, tá? Então, a maioria, a grande maioria, né, das funcionalidades, nota, pedido, consignação, ordem de serviço, vendas, relatórios, comissões, isso tudo pode ser compartilhado, né? E geralmente tem a opção compartilhar aqui do lado, né? Ó, aqui tem o botão compartilhar. O Whats é por padrão em todas as telas é Ctrl W. Então, se eu der um Ctrl W, eu já gero o compartilhamento automático pelo WhatsApp, né? E aqui vocês podem colocar, inclusive, uma mensagem, né? Tem umas dicas aqui embaixo. Mas é possível fazer isso em praticamente todas as telas. Então, por exemplo, se eu tiver lá no fazendo um pedido e quiser mandar direto para o cliente, eu vou lá, faço o pedido, dou um Ctrl W, inclusive por dentro da tela, tá? Vou dar um exemplo aqui no pedido. Se eu estou aqui na tela, tem a opção aqui, ó, tem um WhatsAppzinho aqui, ó. Então, se eu estou montando o pedido, já quero mandar o orçamento, alguma coisa, eu só clico aqui e já vai. Ele gera o link, né? Ele armazena a impressão na nuvem e gera o link que vai pelo WhatsApp para o cliente. Então, é um recurso que está aí, está disponível e é free. Free, eu digo, né? Já faz parte do sistema que o cliente recebe. Beleza? Temos algumas ferramentas gerais para gestão interna, tá? Isso aqui são ferramentas bem simples, tá? Eu até suspeito que não são muito usadas, né? Mas tem coisas que podem ser boas aqui, interessantes. Uma delas que eu quero mostrar bem rapidinho é a parte de tarefas. Aqui em ferramentas, tarefas. Deixa eu pegar aqui um período antigo. Ó,
Difícil digitar o ano aqui. Vou pegar até mais antigo. Só para vocês verem aqui. Então, esse painel de tarefas são tarefas que eu posso criar que tem que ser feitas, né, por alguém. E essas tarefas, conforme o usuário vai fazendo o login no sistema, ele se tem tarefa pendente, ele já avisa o usuário que ele tem que fazer. Então, o que que é uma tarefa? É bem simples, né? Então, vou ter quem fez, para quem que vai, uma categoria que vocês podem criar, o que tem que fazer e uma prioridade, né? Então, que é essas informações que aparecem aqui. Então, são coisas interessantes e vocês podem criar tarefas de ordens de serviço, por exemplo. Então, eu posso fazer uma ordem de serviço e eu preciso lembrar o meu técnico de, sei lá, daqui a 6 meses avisar o cliente de novo que ele tem que vir trocar o óleo. Então, ao fazer uma ordem de serviço, tu pode criar uma tarefa vinculada para daqui a 6 meses chamar o cliente novamente. Entendeu? Então, isso tem na ordem de serviço. Poderia, por exemplo, eu posso criar uma tarefa manual aqui, entendeu? Eu preciso que o vendedor tal fale com o cliente X aí para criar uma tarefa. Quando o vendedor for do sistema, vai avisar ele que ele tem que fazer. E vocês podem controlar. Nessas tarefas também é parte de mensagens e tudo mais, né, nas ferramentas. Beleza? Tem a parte dos relatórios, como eu já comentei, tá? Que no nosso ponto de vista que esse sim é um recurso interessante, que talvez não tenha em outros sistemas por aí, né? Que a gente geralmente encontra aqui na parte de relatórios milhares aqui de menus, né? Relatório de vendas. A gente faz tudo através de telas únicas. Então, por exemplo, todas as informações de vendas eu vou acessar num único relatório aqui, vendas geral. Então, se eu quero agrupar por agrupamentos diferentes, por detalhamentos diferentes, né? Então, esse é um ponto interessante também de ser observado. Certo? E aqui a gente fala do módulo de relatórios também. Aqui, os principais relatórios, né? São informações que vocês podem usar para conhecimento, mas também para quando forem fazer uma demonstração, uma apresentação, ou quando o cliente questiona, entendeu? Toda a informação ela está aqui neste, nesse tópico aqui. E conforme a gente vai tendo coisas novas, ou vai lembrando de coisas que a gente esqueceu de colocar, que nem essa do WhatsApp aqui que eu falei, a gente vai adicionando aqui. Então, vocês podem usar mandar o link aqui no chat. Vocês podem usar esta informação como como é que se diz? Uma fonte oficial, né, de informação, para quando precisarem dessas informações. Eu quero saber quais as integrações que tem. Aqui, elas vão estar aqui. Claro que tem outros caminhos também, né? Por exemplo, tu quer ver as integrações, nós vamos achar aqui dentro do Moderniza Loja, tem um botão integrações aqui em algum lugar. Aqui. Agora me perdi. Mas tem algum lugar aqui. Aqui, ó, integrações. Então, essas informações existem, né? E o gerenciador de conteúdo ele é justamente para isso. Mas se vocês quiserem um resumo e uma visão geral, fica nesse caminho que eu estava usando aqui. Dentro de Moderniza a Loja, aqui na parte de diferenciais. Beleza, pessoal? Como eu comentei aqui, era só um assunto mais rápido, mais um alinhamento. Talvez aí a grande maioria dessas coisas vocês já conhecem, mas não custa, né, conhecer um pouco mais. Se vocês lembrarem de alguma coisa que a gente esqueceu de colocar aqui, nos avisem que a gente coloca, tá? E vocês podem usar essas informações aqui, como eu falei, para inclusive ter um embasamento melhor para uma negociação com algum cliente, ou para algum cenário específico e tudo mais. Certo? Se tiverem algumas perguntas, algumas observações, fiquem à vontade. Tem uma observação aqui, seria muito bom o roadshow falando sobre configurações fiscais. Sim, esse sempre é um assunto recorrente. Nós já fizemos né? Acho que foi ano passado. Então tem o vídeo lá disponível. Se vocês forem olhar aqui no próprio gerenciador de conteúdo, na parte de configurações fiscais, a gente sabe, né, que ficar lendo, tudo é trabalhoso, às vezes é difícil de entender. Mas, enfim, todo o detalhe das configurações fiscais está aqui, inclusive como elas se interrelacionam.
A principal delas é essa aqui, ó, natureza de operação. Desse manual aqui sai todo o resto, entendeu? Então, vocês vão correndo para baixo aqui, entendendo como funciona. Aí lá embaixo, vai dizer, como eu configuro o ST? O que que é uma contrapartida? Tem dicas, tem observações. Mas sim, eu acho que vale a pena, porque essa parte da NLP é uma ferramenta muito poderosa que, sabendo usar direitinho, dá para resolver praticamente qualquer configuração fiscal e de forma mais, como é que se diz? Menos traumática e em lote. É possível vincular NLPs a N produtos em massa. Então. Enfim, estou me adiantando aqui. Deixa eu anotar isso aí, porque vamos considerar essa possibilidade, sim. Só um pouquinho que eu tenho duas coisas para anotar, inclusive. Beleza, vamos ver que tem uma outra pergunta aqui. Seria... Este painel de tarefas conseguimos compartilhar também via WhatsApp? Não, não conseguimos, mas daria para conseguir, digamos assim. Seria simples fazer. Ele vai uma mensagem aí com os dados da tarefa. Vou anotar aqui também. Consegue mostrar como criar uma tarefa pelo WhatsApp? Sigo. Bem simples. Espera aí, deixa eu ler de novo. Consegue mostrar como criar uma tarefa pela OS? Não tem nada a ver com o WhatsApp, estava com o WhatsApp na cabeça. Vamos lá. Serviços. E tem até essa questão do tarefa e iOS é interessante porque tem várias inter-relações entre modos, né? Vou dar um outro exemplo. Vocês podem criar ordens de produção de pedidos. Então, vocês podem pegar, sei lá, 5 pedidos de venda e criar uma ordem de produção. Conforme essas ordens forem sendo concluídas, ele vai atualizando os pedidos, liberando para faturamento. Esse da OS dá para interligar com as tarefas. Então, tem essas coisas existem. Vamos lá, deixa eu botar um serviço aqui. Dar um produto. É aqui na aba detalhes, ó. Tem a parte de tarefa. Então, clicando aqui, vocês podem criar, ele vai pegar os dados dessa OS e criar uma tarefa. Depois, por dentro da OS, vocês conseguem ver a tarefa. E clicando aqui, ele abre a tarefa, né? E por lá na tarefa, vocês podem ver a OS. Vamos fazer aqui, ó. Então, ele já pega os dados da OS, eu posso complementar aqui com o que for, né? Boto o técnico aqui, vai ser o usuário técnico aqui. Categoria é qualquer coisa. Prazo dia 30, às 11. Opa, às 10, vai. Beleza? Então ele já criou essa tarefa aqui, lá para aquele usuário. Ó, se eu clicar aqui, eu consigo ver a tarefa, que posso editar e confirmar, né? E aí, se eu for olhar lá nas tarefas, né? Tá aqui, essa é a tarefa daquela OS. Eu posso, a partir daqui, o próprio pessoa vir aqui adicionando as ações e seguindo o processo. Quando se cria uma tarefa, ele envia uma mensagem interna do sistema também, que é isso aqui, ó. Ah, ele cria uma mensagenzinha, vai com um textinho, ó, foi criada a tarefa tal para ti. Então, quando ele entra no sistema, ele sabe que a tarefa foi criada, né, o usuário. E quando chega a hora de fazer, que ela está no prazo dela, ele também vai avisar caso não tenha sido feito. Esse é um exemplo. Uma outra coisa interessante aqui que talvez vocês não. Nossa, se eu for ficar falando as coisas que não vão terminar nunca, mas vamos lá. Que tem aqui na ordem de serviço, que pode ser útil, vamos abrir aqui de novo. São as observações dinâmicas aqui, ó. Então, vocês podem criar esses tipos de observação aqui por segmento. Aqui o meu está para carro, então tem modelo, chassi, ano, marca, motor. Mas vocês podem trocar esses textos, podem adicionar novas diretamente nas OS, né? E botar os textos aqui. Isso vai nas impressões. E isso pode ser feito por objeto também. Então, quando vocês vão ter um objeto, pode ter as observações dinâmicas do objeto.
E no cadastro do objeto também. Então, por exemplo, esse objeto aqui que eu cadastrei, eu já botei informações específicas já pré-preenchidas, entendeu? Então, eu posso confirmar, concluir depois só as que são diferentes. Então, se eu for botar na MAOS um objeto que tem informações já pré-preenchidas, ele já adiciona essas informações no objeto, mas eu posso, né, trocar e posso incluir novas se quiser. Então, esse é um recurso bem legal. Por exemplo, se eu tenho um segmento de conserto de celular, eu posso criar observações dinâmicas vinculadas a celular. Então, qual que é a placa, qual que é o lote, qual que é o e-mail, qual que é o, né? Isso é por segmento e é dinâmico. Então, cada um de vocês podem criar por seus próprios segmentos, né, ou os clientes de vocês. E na OS tem por objeto e geral, e esses tipos de observações dinâmicas podem ser usados nos pedidos também. Então, por exemplo, se eu estou criando um pedido de venda aqui, e nos pedidos eu posso ter observações dinâmicas aí específicas do pedido, entendeu? Que podem ser diferentes da da OS. Beleza? Tem uma pergunta aqui do Alexandre. Existe um PDV Android e PDV embarcado no POS do cliente para emitir vendas, fichas, etc? Existe, eu vou te dar os cenários que existem, tá, Alexandre? Existe o módulo Venda Flex, que permite emitir pedido de venda, mas não fazer a venda efetiva. Então, isso é tipo uma comanda, uma pré-venda, uma coisa assim, que pode ser rodado em dispositivos Android, mas é só só a emissão do pedido, depois tem que ser finalizado num PDV. Temos o módulo Food, que aí tem essas opções para quem quer emitir ficha, coisa e tal, ou comanda, ou algo parecido com a operação de um restaurante, também ambiente Android e tudo mais. E temos o Mother Shop, que é a nossa ferramenta em nuvem, que aí tu consegue fazer 100% da operação em dispositivos móveis, né? Então, inclusive com pagamento, com passar cartão, com Pix, tudo mais, né? Então tem todos esses cenários aí, tu pode escolher qual que é melhor do que tu precisa. Tá? Tem mais alguém que tem alguma pergunta, alguma dúvida? Nós estamos falando de assuntos gerais aqui já, tá, pessoal? Já não, mas nem algo específico, tá? Mas fiquem à vontade. Tem uma pergunta aqui do Nando sobre a plataforma do contador, se tem como colocar movimentações e tudo mais. Ah, difícil, tá, Nando? Porque é uma ferramenta de terceiro, então a gente não tem o domínio sobre ela. Então, o máximo que a gente pode fazer nesse cenário é enviar uma sugestão de desenvolvimento para o parceiro desenvolvedor. Caso ele aprove e desenvolva, beleza. É mais ou menos como vocês fazem com a gente ali. Tem as sugestões dos clientes, eles vão nos passando, aquelas que a gente consegue fazer, a gente vai fazer. Alexandre tá com a mão levantada aqui, é a pergunta que tu já fez ou tu quer perguntar mais alguma coisa? Fica à vontade aí, qualquer coisa. Ah, beleza. Então, tudo certo. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber? Deixa eu mostrar rapidinho aqui duas coisas que eu me lembrei, tá? Que eu comentei antes que é a respeito da ordem de produção de pedidos, né? Então, a gente pode ter pedidos aqui e dentro do pedido nós podemos gerar uma ordem de produção. Dentro do pedido aqui, pessoal, dá para fazer um roadshow só sobre ele, tá? Tem milhares de recursos aqui, como controlar a entrega, fazer separação de mercadoria com sequenciamento de localização, emitir pedido via faturamento, enfim, tem zilhões de coisas aqui. Eu vou fazer uma ordem de serviço aqui. Desculpa, uma ordem de produção.
Ah, tem que ter itens que controlam produção dele, senão não. Vou fazer um rapidão aqui. Produto para produção. Esse aqui. Ó, agora uma coisa nova, tá? Já tô dando um spoiler também, que eu vou falar semana que vem. Dentro do pedido é possível ver custo de venda e lucro bruto estimado, tá? De venda, tanto aqui no lançamento, quanto depois aqui na lista de itens e tudo mais, né? E ele fica inclusive vermelhinho aqui, ó. Por exemplo, esse produto aqui tá com custo, tá com lucro negativo, né? E os que forem positivos podem configurar qual que é o percentual para ele ficar amarelo, vermelho e normal. E isso é por perfil de acesso, tá? Se vocês forem lá num perfil e desabilitarem, ele vai ficar sempre pretinho aqui e não aparece os valores. Aí eu já estou falando coisa que não devia. Beleza, então tá aqui o pedido. Vamos gerar uma ordem de produção. Pode selecionar mais que um, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui já está na situação. Pedido de venda em produção, né? Não pode ser alterado e nada disso. Ele muda a situação aqui para em produção. Se vocês forem no pedido aqui, vocês podem, aqui na aba detalhes, ver a ordem de produção também. Clicando aqui dá para ver a ordem lá, né? Então essa ordem aqui com os itens. Aí lá dentro da ordem de produção, vamos ver. Tá aqui ela. Conforme ela for evoluindo, né? Aqui eu vou fazer todas as etapas bem rápido. Vou botar em produção. Beleza, agora eu vou concluir a produção. Beleza, essa ordem foi concluída. Se a gente vier aqui olhar no pedido, ele tem que ter atualizado a situação para a produção concluída. E aí, a partir daqui, eu posso fazer o faturamento normal. Então, também é um recurso interessante aí que vocês podem usar. Esse aqui, ó, bacana, vou mostrar também, tá aqui. Talvez vocês não conheçam, mas pode resolver muitos cenários de vocês, que é a emissão de pedidos via faturamento. É o Alt E aqui, ó. Então, aqui, quando eu estou na tela do faturamento e eu habilito a emissão de pedidos, eu sempre vou estar nela aqui. E o pedido funciona como uma venda, né? Então, eu posso vir aqui, posso trocar o cliente da venda, posso trocar a tabela de preço, posso usar a leitura de código de balança, posso usar balança de... Enfim, tudo que um PDV permite fazer, né? E aí, ao finalizar, eu posso finalizar com ou sem pagamentos, né? O cursor fica sempre ali naquele confirmar aqui, mas eu posso botar um pagamento. Eu vou botar aqui esse aqui no dinheiro. Beleza? Lancei o pedido, tá aqui ele. 27,90, vou para o próximo pedido. E aí ele fica sempre nessa tela aqui. E vocês podem configurar essa tela para finalizar direto, ou seja, sem informar pagamento. Quando clica no pagar, ele já vai direto. Então, para quem for trabalhar com vendedor, venda balcão, coisa e tal, talvez seja bem interessante usar esta tela aqui, nessa modalidade. E vocês podem configurar para que ela seja o modo padrão do computador, tá? Tipo, ele sempre abre o faturamento nessa tela de emissão pedido aqui. Mas nós temos já para a próxima versão programado para configurar isso por usuário também, tá? Você poder ir lá no usuário e eu quero que esse usuário sempre inicie o faturamento como modo emissão pedido. Então, sempre que ele entrar lá, ele entra automaticamente no modo emissão pedido. E ele pode trocar, obviamente. Então, esse é um recurso bem legal, tá? Os pedidos vêm parar aqui normalmente no gestão de pedidos, vem com uma origem diferente, ó, gerado pela tela do faturamento, mas por aqui ele segue o processo normal, né? Se eu vier aqui no faturar usando F10, ele vai lançar todo o pedido, botar todas as informações, os itens, os pagamentos e tá feito. Então, bem simples, bem fácil. Tem uma pergunta aqui, se tem como personalizar para imprimir? Eu acredito personalizar a impressão, né? Se for isso, não. As impressões não tem como personalizar, elas são fixas aí. Mas tem milhares de modelos diferentes, né? Milhares eu estou sendo exagerado, mas tem vários. Ó. Só do pedido aqui tem tudo isso aqui. E essa opção aqui vocês podem escolher habilitar e desabilitar, né? Dependendo do que lá dos perfis de acesso. Agora eu vi uma coisa legal aqui, já que estamos falando.
tanto a OS quanto o pedido, vocês podem criar etiquetas de impressão. Ah, sim, Salles, já te respondo. Vocês podem criar a opção de configuração de etiqueta. Olha que bacana. Então aqui eu tenho um modelo de etiqueta, né? E lá na OS também, quer ver? Galera, agora eu já estou falando de assuntos diversos, tá? Se vocês, quem achar que não precisa, né? Não quer participar, pode ficar à vontade, tá? Mas já que nós estamos no embalo, vamos lá. Ah, aqui na OS também existe a opção no imprimir de imprimir etiquetas. E o que são essas etiquetas, tá? Aqui na configuração de etiquetas, vocês podem ter etiqueta do tipo, ó, produto, informações nutricionais, folha 4 pré-definida, que é de produtos, né? Pedido de venda e ordem de serviço. Então vamos pegar uma que eu tenho aqui já de pedido. Aí ele muda as variáveis que tu pode usar. Então tu pode imprimir uma etiqueta com tudo isso aqui, né? NSU, vendedor, cliente, frete, transportadora, data, entrega, coisa. E é uma etiqueta customizável que nem é as do produto. Então vocês podem criar lá um código-fonte e, e colocar aqui. Uma informação que talvez está faltando aqui, agora que eu vi, poderia ter, né? Pelo menos a de pedido é de volumes, né? Ou quantidade de volumes. Que aí vocês podem usar, inclusive, para imprimir aquela etiqueta que vai na caixa, né? Acho que falta só o volume. Por mais que já exista uma impressão de etiqueta lá de volume. Então essa, por exemplo, é uma de pedido e tem a de iOS, né? A iOS tem algumas informações diferentes, né? Técnico, cliente, endereço e tudo mais. Então é um recurso bem interessante que vocês podem usar. Por exemplo, se eu quero numa iOS ir lá e o produto vai ter que ficar esperando na prateleira, eu quero imprimir uma etiqueta com os dados, colar lá no produto, dá para fazer via configuração de etiquetas. O Salles pergunta se assim que terminar de lançar já sair a impressão. Sim, Salles, é só configurar. Só que aí serve para sempre que emitir um pedido, tá? Tu pode vir aqui nas configurações de filial. Impressões, na parte de pedido, ó, tu escolhe uma impressão padrão. Aí tu escolhe qual vai ser a impressão padrão, né? Por exemplo, botar aqui comprovante, né? E sempre que eu finalizar uma emissão de pedido, ele já gera essa impressão aqui. Então, mesmo que seja pelo faturamento. Então, se eu deixar assim e eu for fazer um faturamento, ao finalizar um pedido pelo faturamento, né? Ao finalizar, ele vai gerar essa impressão aqui. E também vocês podem configurar isso aqui, ó. Aqui dentro da binha faturamento, do configuração fiscal aqui, tem duas opções só da emissão de pedido pelo faturamento, que é finalizar diretamente, ou seja, quando eu clicar naquele finalizar, ele nem vai para os pagamentos, já finaliza o pedido, que é quando eu não quero informar pagamentos, né? E podem também configurar se quer ou não abrir a tela do pedido após o lançamento. Então, se botar, vou deixar aqui, ó, a situação mais simples para vocês verem como é que é. Ao finalizar a emissão do pedido, ele não vai ter pagamento e nem vai abrir a tela do pedido. E vai ter, é isso aí. Vamos lá. Então vamos fazer aqui um exemplo. Beleza, F3 aqui para pagar, né? Beleza, acabou o pedido. Posso imprimir se quiser ou fechar e vou pro próximo. Vou só fechar e ir pro próximo. Beleza, vai pro próximo pedido. Mais simples que isso, acho que não dá. Tem uma pergunta aqui da Arquitec. Essa opção de etiqueta de expedição não temos ainda no Mothershop, né? No Mothershop tem a opção de Dunphy etiqueta, caso vocês queiram, que é aquele Dunphy, modelo Dunphy, que é uma etiquetinha, né? Que é o modelo Dunphy padrão. Não é etiqueta de expedição propriamente dita, mas pode ser usada como, né? E a gente está concluindo agora, para a próxima versão, a opção de tu ter integração com operadoras de frete, que aí tu pode ter a compra do frete, a cotação automática e a impressão da etiqueta. Isso vai ter já na próxima versão. Mas acho que vale a pena a gente ter uma etiqueta padrão interna, né? O que vocês acham? Tipo a gente tem aqui no pedido, né? Tipo isso aqui, ó. Aqui no pedido a gente tem uma opção já pronta de etiqueta de expedição, né? Ele é um modelo padrão ali de etiqueta, um tamanho padrão. Certo, pessoal? Beleza aí? Queria agradecer a presença de todos e tenham todos um ótimo dia.